Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e na aula de hoje a gente vai continuar a desenvolver o nosso Cursor Service e dessa vez a gente vai adicionar a chamada HTTP para obter a lista de cursos. Aqui no Visual Studio Code, então, a gente já tem o nosso Cursor Service aberto, a gente já fez a injeção do HTTP Client dentro do nosso Cursor Service, o nosso Cursor Component também já está utilizando o nosso serviço e agora o que falta a gente fazer é remover esse código aqui, que é um código de teste, para realmente obter essa lista de forma dinâmica através de uma chamada HTTP. Então, antes da gente continuar, como a gente não tem ainda o nosso back-end com Spring, eu vou criar um arquivo de teste aqui dentro do diretório de assets, depois a gente vai remover esse arquivo, né? É importante que quando a gente for para produção, a gente remova esse arquivo, porque tudo que tiver dentro da pasta de assets vai ser copiado também para o build de produção. Então aqui eu vou criar um arquivo novo e eu vou chamar de cursos.json. Então, esse aqui vai ser apenas um arquivo JSON. Eu vou utilizar aqui, olha, como vai ser um objeto, aqui é um array de objetos e aqui dentro a gente vai ter as nossas informações, né, para cada registro que tem aqui no nosso JSON. Como é um JSON, tudo aqui vai precisar ser com aspas, né? Então, a gente vai colocar aqui aspas em tudo. E caso vocês não queiram criar isso aqui na mão, né, vocês podem depois também ir lá no repositório do GitHub e copiar isso também automaticamente, né, para economizar aí alguns segundos para vocês. Então, aqui a gente tem o nosso JSON. Então, quando a gente está obtendo essa informação do servidor depois, é mais ou menos nesse formato que a gente vai esperar que essa informação venha para a gente. Então, aqui no curso Service, agora, no lugar desse código aqui, o que nós vamos fazer é utilizar o HTTP Client, né? Então, aqui eu vou fazer a referência por this.http Client, e aqui a gente vai chamar os métodos que estão disponíveis para a gente. O padrão aqui, a gente tem todos nós temos todas as ações do HTTP que a gente pode utilizar na hora de fazer uma chamada AJAX, né, uma chamada para o servidor, que é o GET. Geralmente o GET nós estamos pegando informações, né? O POST é quando nós vamos criar informações. Nós temos também o PUT na hora de fazer um update, né, uma atualização. Nós também temos o DELETE para poder pedir a remoção. Além disso, nós temos um patch. O patch é como se fosse um update, mas aí você pode passar informações parcialmente. Ou também tem o request. Esse request é um método genérico que tem no Angular, que aí você pode utilizar qualquer coisa, né? Um post, put, delete, você aí precisa especificar. Aqui eu vou utilizar o get. Aqui nesse get, a gente precisa passar uma informação, que é o quê? Qual que é a URL, né? A URI da onde a gente vai obter esses dados. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, sempre nos projetos, é na classe aqui de Cursor Service, principalmente onde você vai fazer um CRUD, você utiliza a mesma URL, né, o mesmo endpoint no seu servidor, e através dos métodos do HTTP é que você vai indicar qual é o tipo de ação que você está querendo fazer, se é obter a lista, ou se é atualizar, se é criar um novo registro ou remover. Então, o que eu gosto de fazer aqui é criar uma variável que vai ter esse valor para mim, né? Eu vou colocar também como read only, porque assim vai prevenir de eu fazer modificações nesse valor. E aqui, geralmente, eu chamo também de API. E essa API vai ter o caminho, né? Qual que vai ser o meu endpoint que eu vou chamar lá no meu servidor. No meu caso aqui, eu estou utilizando assets, né? Então, aqui vai ser assets. E aqui eu estou utilizando também esse courses.json. Então, por enquanto, esse vai ser o caminho. Quando a gente criar a nossa API com Spring, a gente vai modificar isso aqui para a gente poder apontar lá diretamente para o Spring. Então, aqui eu vou passar a API. Então, é aqui this.api.
E aqui, isso retorna um observable. Lá no curso de Angular, a gente tem todo um módulo específico explicando o que é um observable e como se trabalha com o observable. Então, caso seja o seu primeiro contato com o observable e com o RxJS, eu recomendo que você volte e dê uma olhada nas aulas lá do curso de Angular. Então, para esse método aqui do curso Service, eu não vou fazer nada, tá? Aqui vai dar um erro de compilação porque eu falei que esse método ele retorna uma lista de cursos, né? Só que o retorno aqui desse método get é, na verdade, um observable. Então, eu vou remover aqui essa tipagem e agora, se a gente passa o mouse em cima, é um observable de objeto. Esse objeto ele pode ser qualquer coisa, porque a gente não sabe o que a gente está recebendo ali do nosso servidor. Existe uma forma também da gente tipar isso. É aqui no get, a gente vai utilizar aqui o operador de diamante, né, para poder indicar qual que é o tipo. Esse operador de diamante existe, né, tanto no C# quanto no Java também. No Java a gente chama isso de generics, que a gente utiliza bastante para passar qual que é o tipo, né? E esse get pode, de forma genérica, retornar qualquer coisa. Mas a partir do momento que a gente coloca que a gente está retornando um array de cursos aqui, automaticamente o Visual Studio Code agora vai falar, olha, esse é um observable que retorna um array de cursos. Então, fica um pouco mais legível, né, para quem for utilizar esse serviço depois. Aí tem uma coisa que é super importante, né? Aqui no nosso cursos component vai dar um erro de compilação, porque esse cursos component, de novo, ele é um array de cursos. E agora, como é que fica isso, né? Aqui a gente vai precisar de modificar isso também. Da mesma forma que aqui está retornando um observable de cursos, a gente vai precisar falar aqui agora que esse courses é também um observable. Aqui, ó, observable, e aí vai importar diretamente ali do RxJS de array de cursos também. Só que aqui a gente não vai conseguir inicializar mais com esse array vazio, porque um array vazio não é do mesmo tipo de observable de cursos. E o Angular vai começar a reclamar. Por que ele vai começar a reclamar? Porque a gente não está inicializando essa variável. Lembrando que isso vem do modo strict, que a gente tem lá definido no Angular JSON. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover isso aqui do ng-oninit e eu vou passar aqui para o construtor. Tá? Então, para quem está vendo também as aulas de Angular aqui do canal, a gente sempre colocava tudo no ng-oninit. Então, agora, por causa do modo strict do Angular, a gente precisa inicializar isso aqui diretamente no construtor. Ou, se você preferir, pode colocar aqui diretamente também, tá? Vai fazer a mesma coisa. Mas eu quero deixar aqui de forma explícita, a gente vai fazer isso, né? Então, esse curso aqui agora é um observable de cursos. Vamos ver o que vai acontecer se a gente tentar executar essa aplicação, né? Qual que vai ser o resultado que a gente vai ter? Vou voltar aqui então para o browser e a gente vai ver que continua funcionando, né? Se a gente vir aqui na aba de redes ou network, eu vou colocar aqui para ter esse XHR, né? Ele significa as chamadas assíncronas que nós estamos fazendo. Então, quando a gente faz um refresh, a gente consegue ver que foi feita essa chamada aqui para o courses e obteve, né, esse resultado aqui. Caso você queira verificar isso e também até para ajudar a debugar, fazer a depuração do RxJS Observables é um pouquinho mais complexo. E a gente utiliza bastante até o console.log e o operador tap, que é um operador que você pode fazer aquilo que você desejar com a informação. Tá? Então, aqui no nosso RxJS, se eu fizer um ponto aqui, como eu mostrei aquela hora, você pode dar um subscribe ou você pode colocar um pipe aqui. Qual que é a ideia desse pipe, né? Pipe em inglês é cano, né? Então, a ideia é que antes de eu retornar a informação final, eu posso manipular essa informação de maneira reativa, né? Utilizando programação reativa, onde eu vou utilizar operadores do RxJS para que eu possa fazer essa manipulação da maneira que for necessária. Então, os dados vão passar por esse cano, eles podem ser manipulados e no final a gente vai retornar
o que foi o resultado final, né? Então, aqui a gente não vai mudar os dados, né? A gente vai continuar retornando aquela lista de cursos, mas eu vou fazer o uso aqui do operador TAP. Esse TAP vem aqui do pacote rxjs/operators, né? Então, o rxjs tem vários operadores também. Então, aqui ele vai receber uma lista de cursos. Aqui você pode dar o nome que você quiser para essa variável. E quando eu receber essa lista de cursos, eu vou fazer algo com essa informação. Como eu quero apenas debugar aqui, eu vou colocar apenas um console log. É apenas para verificar se está tudo realmente funcionando, né? Voltando aqui para o browser e tendo a ferramenta de desenvolvedor aberta, nós temos aqui, olha, que foi feito, né? Isso é o que a gente recebeu lá do nosso servidor, no caso aqui do nosso arquivo JSON. Só que aí você pode estar se perguntando, né? Porque é uma coisa curiosa. Antes, esse objeto cursos aqui era apenas um array de cursos. E a gente tinha aqui o curso service list, a gente mudou aqui o tipo dessa variável, só que a gente não fez nenhuma mudança aqui no nosso código HTML. A gente continua tendo aqui o data source que vem de cursos, né? Que vem dessa variável. Isso é porque o Material Table, né? Essa tabela que nós estamos utilizando do Angular Material, o data source pode ser dois tipos de informações. Ou ele é um array de informações, uma lista de informações, ou ele é um observable. O próprio Angular Material sabe tratar se essa informação está vindo de um observable. Se a gente fosse fazer a lista dessa informação de forma manual, aqui utilizando um ngFor, a gente teria duas opções. Ou fazer um subscribe dessa informação. Então, aqui, por exemplo, a gente chamaria essa lista de cursos e faria um subscribe automaticamente, pegando a lista de cursos e aí colocando, por exemplo, this.courses recebe cursos, né? Isso, se essa informação aqui, olha, continuasse sendo, deixa eu só voltar aqui como estava antes, se continuasse sendo um array de cursos. Então, essa seria uma forma da gente fazer isso daqui, né? Eu preciso inicializar. Essa seria uma forma de fazer isso. Voltando aqui no browser, ó, continua funcionando. Vou fazer um refresh aqui só para garantir. E continua funcionando. Só que no Angular, a gente também tem um pipe. Um pipe é, novamente, uma outra forma da gente usar e transformar os dados. O Angular em si, ele tem um pipe que vai fazer um subscribe automaticamente para a gente. Esse pipe se chama async. Para fazer o pipe aqui, a gente coloca essa barra em pé e coloca aqui o async. Isso aqui é do próprio Angular, tá? Então, se fosse fazer um ngFor, a gente colocaria isso aqui automaticamente com async. Isso aqui é uma coisa específica do Material Table. Então, o Material Table sabe tratar tanto sendo como um array de cursos ou sendo um observable de cursos. E sempre que possível, a gente tenta evitar de fazer o subscribe e deixa o Angular tratar isso aqui da forma que o Angular sabe fazer isso melhor, né? Então, aqui eu preciso também inicializar novamente. Então, essa é a ideia da gente obter essa lista de cursos vindo de uma chamada HTTP. Agora, tem mais uma coisinha que eu gostaria de fazer aqui. Isso é porque o próprio Angular sabe tratar e sabe fazer o unsubscribe automaticamente do RxJS. Só que, como o meu servidor ele não é reativo, ele não é um stream, ele não está toda hora enviando mudanças para mim, o que eu vou fazer? Eu vou nesse endpoint, na API, vou obter a lista de cursos e acabou, não vou fazer mais nada. Então, eu não preciso manter essa conexão aberta. Então, essa é uma prática que particularmente eu gosto de fazer. E você pode utilizar diversos operadores novamente do RxJS. Você pode fazer, por exemplo, o take1, que aqui significa o quê? Assim que o servidor me der uma resposta, eu vou utilizar essa resposta e eu vou finalizar a inscrição nessa origem de dados. Ou tem um outro operador também que você pode utilizar, que é o operador de first. Ou seja, eu estou interessada em apenas obter a primeira resposta que o servidor me enviar, que é essa lista de JSON.
Como esse servidor não é um WebSocket, não é nenhum stream de dados, então eu não preciso me preocupar mais com isso. E isso aqui também vai finalizar a inscrição do RxJS nessa origem, né, nesse nosso endpoint. Isso tudo também eu falei com bem mais detalhes lá no módulo de HTTP e RxJS do nosso curso de Angular aqui do canal. Além de listar os cursos, tem mais algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o nosso front-end, como adicionar um spinner para mostrar que os dados ainda estão carregando, caso isso demore, e isso nós vamos fazer na próxima aula. Bem, por hoje é só. Lembrando que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!